bem-vindos à Igreja Batista do Povo. Você está na IBP TV. Agora fique com o culto de celebração. Graça e paz, querido. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa para celebrar e adorar o Senhor, que é o motivo da nossa alegria. Tantas coisas provei, com fogo brinquei, senti. Agora eu tenho um novo amor, aquele que eu sempre quis. Te exalto bem alto, alto. Não há ninguém que eu ame mais. Uma melodia eu canto, só o teu amor satisfaz. Eu nunca conheci um amor assim, um amor que eu nunca imaginei viver pra mim. Eu vi o mundo, mas agora descobri onde tu estás. Para sempre encontrei meu lugar, meu lugar. Amor, sempre sonhei, bem mais que pensei, pra mim, melhor do que tudo que eu conheci. Eu não resisti a ti, te exalto bem alto, alto. Não há ninguém que eu ame mais. Uma melodia eu canto, só o teu amor satisfaz. Eu nunca conheci um amor assim, um amor que eu nunca imaginei ver pra mim. Eu vi o mundo, mas agora descobri onde tu estás. Para sempre encontrei meu lugar, meu lugar. Pra sempre encontrei meu lugar, meu lugar. Pra sempre encontrei meu lugar. Sempre ao teu lado, Deus, sempre estarei. Não consigo mais viver sem esse amor. Eu já me decidi, quero te seguir. Para sempre me entrego a ti, Senhor. Te exalto bem alto, alto. Só o teu amor satisfaz. Eu nunca conheci um amor assim, um amor que eu nunca imaginei ver pra mim. Eu vi o mundo, mas agora descobri onde tu estás. Para sempre encontrei meu lugar, meu lugar. Para sempre encontrei meu lugar, meu lugar. Pra sempre encontrei meu lugar.
Não existe braços mais fortes do que o dele. Não existe mãos mais poderosas do que a dele. Se você está em conflito, se você está em situação de desespero, acredite no Senhor, há esperança. E dizemos: em teus braços é o meu descanso. 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 Boa noite, canal. Boa noite, Radical. Nesse momento nós iremos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria te convidar a fazer isso com alegria no seu coração, porque esse continua sendo um momento de culto. Cultuar é oferecer os nossos dízimos, as nossas ofertas, oferecer as nossas súplicas, oferecer a nossa vida a serviço de Deus. Então, eu gostaria de te convidar para cultuar o Senhor nesse momento, oferecendo ao Senhor as suas ofertas. Faça isso com alegria no seu coração. As contas da nossa igreja vão passar aí nesse momento no seu visor. Por favor, auxilie-nos nessas causas. Nós temos uma série de missionários que estão no campo, nós temos muitos projetos, muitas casas que nós sustentamos. E nesse momento nós precisamos nos juntar como igreja para que a obra de Deus continue a ser mantida nesse lugar. O Senhor é o dono da obra, mas com certeza nós também temos esse nosso papel de ofertarmos ao Senhor, de entregarmos, de cultuarmos ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu queria te encorajar a fazer isso com alegria no seu coração. Amém? Tendo em vista essa situação atípica e fora do comum que estamos passando, nós, da Igreja Batista do Povo, pensamos em uma novidade para estar mais perto e mais conectados com você. E é com muito orgulho que nós falamos que estamos lançando o aplicativo da IBP, um jeito de estarmos dentro da sua casa, para que juntos, como igreja, possamos buscar a presença de Deus nesse momento tão complexo que o nosso país tem passado. Pensamos em juntar todos os ministérios, desde o Kids até o Viver Bem. Você quer baixar o aplicativo? Então bora lá que eu vou te mostrar como você pode baixar, fazer o seu cadastro para a gente estar juntos nessa. Se você utiliza o sistema iOS, acesse a App Store para baixar o aplicativo. Mas se você usa o sistema Android, não tem nenhum problema. Acesse a Google Play e pesquise Batista do Povo. Baixe o aplicativo. Depois de baixado, você vai abrir uma tela como essa. Para acessar o conteúdo da igreja, é importante que você faça o seu cadastro. Login, cadastro. Ainda não tem cadastro? Cadastre-se aqui. Preencha as informações pedidas, nome, celular, e-mail e senha. Lembramos que essas informações são a título de cadastro e para que você possa acessar o conteúdo interno da igreja. Depois de preencher todas as informações de cadastro, é muito importante que você escolha qual igreja você frequenta. E se você é um visitante, não tem problema. Existe uma aba embaixo escrito Nenhuma, sou visitante. Você vai receber um e-mail como esse. É só clicar para confirmar o cadastro. É muito importante que você clique também em Li e aceite os termos de uso. Está pronto, você concluiu o seu cadastro. É só acessar o aplicativo e estar conectado junto com a gente. Agora você pode ser simplesmente igreja em qualquer lugar. Eu espero que esse momento de célula tenha sido muito abençoador para todos os que passaram pelas células. Galera do Radical, tá dando uma saudade de vocês, pulando aqui embaixo. Galera do canal, saudade de ver todos vocês aqui também. É um momento diferente que a nossa igreja está passando, mas é um momento muito oportuno para todos nós. Bom, o tema da mensagem de hoje é: por que não devemos nos preocupar com o amanhã? Por que não devemos nos preocupar com o amanhã? Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Abra aí a sua Bíblia onde você estiver. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria de te encorajar também
a ter um papel, uma caneta, a ter algo aí que você possa anotar, uma vez que você está aí mais tranquilo, assistindo ao culto. Vai ser bem legal se você puder anotar todos os versículos que a gente tratar aqui, puder depois rever isso aí na sua casa e conferir realmente, né, aquilo que está sendo dito, fazer assim como os bereanos lá de Atos, tá bom? Então, Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupem com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A partir do versículo 25, Jesus começa a falar sobre as preocupações da vida e trata a ansiedade como sendo a preocupação do amanhã. Portanto, para Jesus, o ansioso é aquele que fica inquieto, o ansioso é aquele que fica angustiado, preocupado com o amanhã, preocupado com aquilo que ainda não aconteceu. É aquele que não divide a mente entre o hoje e o amanhã. À luz desse texto, nós podemos entender que todo cristão passa por um grande desafio. O grande desafio de confiar que o seu amanhã pertence a Deus. Todos nós passamos por esse desafio de confiarmos que o nosso amanhã pertence ao Senhor. E é um desafio porque, em meio a esse mundo que nós vivemos, isso parece uma loucura. As pessoas estão em busca de coisas concretas, de coisas palpáveis, coisas que nós conseguimos controlar muitas vezes. Confiar que o nosso amanhã pertence a Deus é algo incontrolável. Exige fé. Exige fé. Por isso que Santo Agostinho disse certa vez que confiar em Deus é assinar uma folha em branco e deixar com que Deus escreva nessa folha o que Ele quiser. Confiar em Deus é assinar uma folha em branco e deixar com que o Senhor escreva nessa folha o que Ele quiser, o que Ele bem entender. Para quem deseja seguir os caminhos de Jesus, não há nenhum outro caminho a não ser o caminho da fé. Muitas vezes Deus vai nos convidar para que a gente dê certos passos sem que a gente venha enxergar onde nós estaremos pisando. Deus vai nos convidar muitas vezes para que as nossas pernas caminhem, os nossos pés caminhem para certos lados que nós não saberemos ao certo quais lados são. Ele sempre estará conosco, isso é fato, mas muitas vezes nós não saberemos aonde iremos pisar. Nós teremos duas opções: ou confiar em Deus, confiar que Deus realmente suprirá as nossas necessidades básicas, confiar realmente que Deus tem o controle sobre as nossas vidas, ou então nós iremos confiar em nós mesmos. Confiar em nós mesmos, confiar no nosso braço, confiar que através do nosso próprio esforço nós conseguimos alcançar as coisas e deixar Deus de lado. E sabe a consequência de quem confia em si mesmo e não confia em Deus? A preocupação.
a ansiedade. Esse texto vai nos mostrar que aqueles discípulos estavam preocupados com muitas coisas, com o dinheiro, com aquilo que eles haveriam de comer, de beber, de vestir. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos buscar trabalhar, buscar planejar a nossa vida para que nós venhamos ter dinheiro, para que nós venhamos ter roupas, para que nós venhamos colocar alimento em nossas mesas, para que nós venhamos estudar. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos esforçar, mas sim que a questão é onde está o nosso tesouro, porque onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. O coração daqueles discípulos estava na busca pelas coisas terrenas. Eles estavam se enganando, achando que confiavam em Deus, mas na verdade a confiança deles estava nessas coisas, as coisas dessa terra. Eles andavam inquietos, ansiosos, preocupados com o amanhã. E o tema que eu gostaria de pensar com você nessa noite é justamente esse. Por que nós não devemos nos preocupar com o amanhã? Por que nós não devemos nos preocupar com o amanhã? Em primeiro lugar, porque Deus sabe das nossas necessidades. Deus conhece as nossas necessidades, é isso que vai nos dizer os versículos 25 e 26. Jesus menciona 3 das nossas necessidades mais básicas: comer, beber e vestir. Em seguida, Jesus começa a fazer uma série de comparações do maior para o menor, ou seja, Jesus fala sobre algo maior para mostrar que Deus, uma vez tendo nos dado esse algo maior, não se esquecerá do menor. Então, Jesus vai falar sobre a vida e sobre o alimento. Se Deus nos deu a vida, como Ele não nos dará também o alimento para que essa vida seja mantida? Depois, Jesus vai fazer uma comparação entre o corpo e a roupa. Se Ele fez o corpo, se Deus fez o corpo, como duvidar que Ele também não nos dará vestes para cobri-lo? Na sequência, Jesus mostra que não é à toa que Ele foi e sempre será o homem mais sábio da história. Aqueles discípulos estavam conversando, estavam preocupados com uma série de coisas. Eles estavam preocupados com aquilo que eles haveriam de comer, beber, vestir, com as suas próprias vidas. E Jesus então vira para eles e fala: ei, olhem para as aves dos céus, olhem para as aves dos céus. Você consegue imaginar essa cena? Imagina aqueles discípulos preocupados, aqueles discípulos ansiosos, aqueles discípulos conversando sobre uma série de coisas que estava deixando o coração deles aflito. Imagina essa cena. E Jesus diz para eles, no meio dessa conversa toda: ei, olhem para as aves dos céus, olhem para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem, elas não produzem o seu próprio alimento, elas nem conseguem guardar o seu próprio alimento. No entanto, todos os dias, Deus as alimenta. Deus as alimenta. Há uma história muito interessante de 2 aves que estavam no céu. Essas 2 aves estavam no céu e elas então estavam conversando. E uma dessas aves vira para outra e diz: por que esses seres humanos aí embaixo estão correndo para cá e para lá? Por que eles estão tão desesperados? E essa outra ave então vira para ela e diz: é porque eles não servem o Deus como o nosso. Eles não servem o Deus como o nosso. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe das necessidades das aves. Quanto mais da minha e da sua vida, que valemos muito mais do que essas aves para Ele. Nós não precisamos tratar Deus como se Ele fosse um menino ingênuo que não soubesse das nossas necessidades, um menino incapaz de saber das nossas necessidades. Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe daquilo que nós precisamos. Nós não precisamos nos preocupar com o amanhã, porque Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe daquilo que tem nos faltado. Deus sabe de cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Deus sabe quando uma folha cai de uma árvore. Deus sabe de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Deus sabe das nossas necessidades e por isso nós não precisamos nos preocupar com o amanhã. Deus sabe.
Deus sabe aquilo que eu e que você precisamos, Deus sabe. E em segundo lugar, nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque a preocupação não traz benefício algum. A preocupação não traz benefício algum. Olha só o que diz o versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus agora está colocando os seus discípulos diante daquilo que eles nada podem fazer. Ou seja, a preocupação deles não podia alterar as condições da vida e nem aumentar a sua duração. Eles não podiam acrescentar nada às suas próprias vidas, alterar as suas condições, nem ao menos aumentar a duração da vida. Jesus toca num ponto que ninguém pode mexer, justamente para mostrar o quanto nós somos limitados e o quanto não adianta nos preocuparmos com aquilo que só Ele pode fazer ou mudar. Em seguida, Jesus dá o exemplo do lírio do campo. Lírios são flores, flores belíssimas. Os lírios se vestem com uma beleza superior à beleza do homem mais luxuoso que já passou por essa terra, simplesmente pelo fato de que eles são vestidos pelas mãos do próprio Deus. Depois, Jesus vai citar os pagãos. Pagãos são aqueles que não servem a Deus. A busca pelo dinheiro, pela alimentação e pelo vestuário como bem supremo era a característica essencial dos que não serviam a Deus, e em grande parte continua sendo. Deus sabe que precisamos de todas essas coisas, justamente por isso a preocupação não tem benefício algum. Eu gostaria de propor um teste para você que está aí na sua casa ou no seu trabalho, enfim, você que está assistindo essa mensagem nesse momento, eu gostaria que você parasse para pensar em um benefício que a preocupação traz. Pense em um benefício que a preocupação traz. Qual o lado bom de não dormir por conta de alguma preocupação? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta agora. Qual o lado bom de não dormir por conta de alguma preocupação? O que ganharemos com as preocupações da vida? O que nós vamos ganhar se nós nos preocuparmos com as questões da nossa vida? Só olheira, insônia, dores, problemas de saúde, estresse, entre outras coisas. A preocupação é a ocupação com coisas que ainda não aconteceram. A preocupação é quando nós ocupamos a nossa mente com aquilo que ainda não aconteceu. Olha só que loucura. A grande verdade é que somos impotentes diante das grandes questões da vida. Alguém aqui consegue fazer com que o dia tenha 25 horas? Você consegue fazer com que o dia tenha 25 horas? Você consegue criar vida? Você consegue gerar vida? Nós somos limitados diante dessas grandes preocupações da vida. Nós somos limitados diante dessas grandes questões da vida. Jesus, com todos esses exemplos, nos mostra realmente o quão as preocupações são vãs e o quanto nós precisamos confiar nele. O nosso trabalho, o nosso esforço e, acima de tudo, a nossa confiança em Deus podem sim mudar alguma coisa. Nós podemos fazer planos, nós devemos fazer planos para as nossas vidas, nós precisamos nos esforçar, trabalhar, nós precisamos realmente. Agora, essas coisas não podem fazer com que realmente nós consigamos sanar as preocupações, com que nós consigamos resolver as preocupações dessa vida. Então, nos esforçarmos, batalharmos, estudarmos, ralarmos, isso pode sim mudar alguma coisa, desde que nós realmente confiamos no Senhor. Agora, as preocupações da vida nada podem mudar coisa alguma, e é por isso que as preocupações elas não trazem benefício algum, elas são nulas, não adianta se preocupar. Eu sei que parece algo um pouco contraditório a gente, em meio a essa pandemia que estamos vivendo, nos lidarmos com uma palavra como essa. Agora, a grande verdade é que as preocupações não trazem benefício algum.
e nós precisamos de fato exercitar a nossa mente para que a nossa mente seja condicionada à mente de Cristo e nós não venhamos nos preocupar com o amanhã, mas venhamos entregar o nosso amanhã para o Senhor, porque as preocupações não trazem benefício algum. Não há benefício em se preocupar com aquilo que ainda não aconteceu. Não há benefício em não dormir por conta de algo que ainda não veio a acontecer. Em terceiro lugar, nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque já sabemos que o nosso lugar não é aqui. Olha só o que diz no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todo cristão vive esse aparente paradoxo. O paradoxo de saber que é um cidadão terreno e ao mesmo tempo um cidadão celestial. Esse texto contém a principal exortação de Jesus dentro desse capítulo 6. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos que a busca pelo reino de Deus e pela sua justiça garante por si só o recebimento das coisas menores, o recebimento das coisas menos importantes, ou seja, daquilo que precisamos para as nossas necessidades básicas. Nós precisamos nos preocupar diante desse paradoxo com o reino de Deus, sabendo que nós somos cidadãos dessa terra, mas que a nossa morada é celestial. Nós precisamos nos preocupar, em primeiro lugar, com o reino de Deus e com a justiça desse reino, e todas essas coisas pormenores, todas essas coisas que dizem respeito às nossas necessidades básicas, nos serão acrescentadas, desde que nós venhamos nos preocupar, desde que nós venhamos, na verdade, colocar a nossa mente, fixar o nosso olhar e o nosso pensar no reino de Deus. O que significa buscar as coisas do alto ou buscar as coisas do reino de Deus? Jesus vem dando demonstrações ao longo de todo o Sermão do Monte acerca do que é buscar o reino de Deus. Buscar as coisas do reino é buscar aquilo que a ferrugem não corrói e que a traça não destrói. É buscar aquilo que é eterno e não passageiro, não terreno. É buscar ser puro de coração. É buscar ser misericordioso, ser manso, é buscar ser humilde, ser pacificador. Isso não enferruja e nem pode ser corroído. É isso que nós precisamos buscar. Buscar o reino de Deus é buscar o governo de Jesus sobre as nossas vidas. Buscar o controle de Jesus sobre cada uma das áreas das nossas vidas. É olhar para a nossa vida e ver aonde que Jesus precisa governar. Aonde que Jesus precisa exercer o governo dele, é isso que é buscar as coisas do alto. Aonde Jesus tem que exercer governo sobre a minha e sobre a sua vida. Aonde ele precisa ser o centro, aonde ele precisa tomar as rédeas. Diariamente nós precisamos nos lembrar desse fato. Eu preciso buscar o governo de Jesus. Eu preciso buscar o governo de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha faculdade, sobre a minha família. Eu preciso buscar o governo de Jesus sobre o meu trabalho. Eu preciso buscar as coisas do alto. A gente vive numa correria tão grande, muitas vezes a gente se esquece de buscar as coisas que não são dessa terra. O nosso olhar muitas vezes está tão concentrado nessa terra e naquilo que essa terra pode produzir, naquilo que os homens que vivem nessa terra podem nos dar, que nós nos esquecemos de buscar as coisas que não são dessa terra, das coisas que transcendem essa terra. E esse texto vai nos exortar a buscarmos justamente essas coisas que nós não podemos encontrar aqui nessa terra, essas coisas que vêm do alto. A gente vive tão preso a esse mundo que a gente acaba se esquecendo muitas vezes daquilo que é eterno. Daquilo que é eterno. Esse é o principal caminho que Jesus dá aos seus discípulos para que eles não venham se preocupar com o amanhã. Se eu e você queremos uma dica, um conselho, a solução para que a gente não venha se preocupar com o amanhã, a solução é: busquem o reino de Deus. Esse é o principal caminho que Jesus dá àqueles discípulos. Busquem o reino de Deus. Busquem o reino de Deus, porque quem busca o reino de Deus descansa no dono desse reino, descansa no governo de Jesus. Quem busca o reino de Deus
consegue fixar o olhar e a mente nas coisas concernentes a esse reino. E por consequência, consegue não se preocupar antecipadamente com o amanhã, consegue não ocupar a sua mente com aquilo que ainda não aconteceu. Em seguida, no versículo 34, Jesus diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Deus está nos dizendo por meio desse texto que Ele conhece as nossas necessidades, que a preocupação não traz benefício algum para nenhum de nós, e que nós não devemos nos preocupar porque o nosso lugar não é aqui, nós temos uma nova morada. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar o reino de Deus. O recado do Senhor é para que deixemos com Ele o nosso amanhã, porque Ele tem cuidado de nós. O recado do Senhor é para que nós venhamos descansar nos cuidados dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Ainda que os vales nos assombrem, ainda que poços terríveis, ainda que um lamaçal terrível venha assombrar a nossa porta, o Senhor está conosco e nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque Deus tem cuidado de nós. Deus conhece aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades. Nos preocuparmos com o amanhã não fará com que a gente venha de fato fazer com que o dia tenha 25 horas, ou com que a gente tenha poder para gerar alguma vida. Nós não devemos nos preocupar com o amanhã, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Nós precisamos sim nos esforçarmos, como foi dito aqui, buscarmos em todo o tempo o estudo, buscarmos em todo o tempo dar uma vida digna para os nossos filhos, se você é pai, buscarmos em todo o tempo estudar, se você é filho. No entanto, a preocupação com o amanhã, à luz desse texto, é vã. E o convite de Jesus para nós nessa noite é para que nós não venhamos nos preocupar com o amanhã. E por fim, eu gostaria de te convidar a ler comigo o Salmo 23, versículo 6. O Salmo 23 é um dos meus salmos preferidos. Esse versículo 6, ele diz algo fantástico. Na sua casa você pode ler todo o salmo, mas eu gostaria de que nós nos concentrássemos nesse momento no versículo 6. Olha só o que diz: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Nós não sabemos de fato como será o nosso amanhã, mas nós sabemos que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Nós não sabemos como será o nosso dia na semana que vem, como será a nossa semana. Nós não sabemos quando esse surto vai passar, mas certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias das nossas vidas. Certamente o Senhor estará conosco cada um dos dias, vivendo conosco cada uma das fases da nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pai, mãe, filho, adolescente, você que está nos assistindo nesse momento, considero que os nossos sofrimentos atuais, considero que sofrer pelas coisas atuais, sofrer pelas coisas que estão acontecendo, não pode de forma alguma ser comparado com a glória que em nós será revelada. Não é a ansiedade, não é a frustração, não são os nossos problemas e nem as adversidades. Nada pode ser comparado com a glória que em nós será revelada por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nada pode ser comparado com a glória de Jesus que será revelada. Nada pode ser comparada. Nada é digno de comparação com essa glória que virá nos buscar. Nada pode ser comparado com essas coisas que não podem ser buscadas aqui nessa terra. Nada pode ser comparado com as coisas do alto. Nada pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não adianta se preocupar. Não adianta se preocupar. Não adianta. Não é a ansiedade, não é a frustração, não há preocupação com o amanhã. Não é nada disso que vai fazer com que nós venhamos alcançar a vitória.
o dono da vitória chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem tem poder para nos dar a vitória, por isso que nós precisamos buscá-lo, por isso que nós precisamos buscar as coisas do reino dele. Eu gostaria que nós orássemos nesse momento. Eu gostaria que a gente pudesse se colocar diante do Senhor. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Você que está aí me assistindo, para o que você está fazendo agora. Vamos dedicar um momento de oração ao Senhor, o nosso Deus. À luz desse texto, que eu tenho certeza que o Senhor falou conosco, eu gostaria que nós orássemos. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu texto, obrigado pelo teu evangelho. Nós somos gratos a ti pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por cada vida que está nos assistindo, obrigado porque o Senhor tem dado sabedoria aos homens para que eles produzam essas tecnologias e nós queremos usar tudo isso para o teu reino, tudo isso a serviço do Senhor. Te damos graças, Deus. Graças te damos, Pai, somos teus, graças te damos. Ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as preocupações das nossas vidas. Pai, queremos te pedir perdão porque às horas da sua palavra nos preocuparmos com aquilo que ainda não veio à existência, nos preocuparmos com o amanhã, Deus, é algo incorreto, Senhor, é algo que fere o teu caráter, é algo que fere a nossa confiança no Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Deus, porque por tantas vezes temos olhado as notícias, temos olhado os jornais, os meios de comunicação, e o nosso coração, Senhor, fica apavorado, Senhor, nós ficamos preocupados, Deus. Nós queremos te pedir perdão por isso, Senhor. Perdão por essa preocupação desenfreada, Senhor, que coloca em xeque a nossa fé, que coloca em xeque, Senhor, ó Deus, o teu braço, que coloca em xeque o poder do Senhor e a soberania do Senhor, que governa os céus e a terra. Nos perdoe, Deus, perdoa a tua igreja, Senhor, por essa preocupação vã. Nos perdoe, Deus, porque, ó Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades e mesmo assim nós ficamos preocupados muitas vezes com aquilo que haveremos de comer, de beber, de vestir. Nos perdoe, Senhor, por nos preocuparmos com essas coisas básicas, coisas essas que o Senhor conhece, coisas essas que o Senhor tem poder para suprir. Perdoa-nos, Deus bondoso, tenha piedade de nós, perdoa-nos, Senhor, porque temos nos preocupado com tantas coisas vãs. Ó Deus, a preocupação não traz benefício algum para nós, e mesmo assim nós insistimos em passar noites em claro, noites sem dormir, Senhor. Perdoa-nos por isso, Deus. Coisas tão pequenas, Senhor, perto da grandiosidade do teu reino, tem tomado o nosso pensar, tem tomado a nossa mente, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Pai, nós também queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós vivemos a nossa caminhada nessa terra como se a vida nessa terra fosse a nossa única vida, fosse a nossa única saída, a nossa única esperança. Tenha piedade de nós, ó Deus, tenha piedade de nós, Senhor, com que nós venhamos pensar, Senhor, naquilo que vem do alto, com que nós venhamos ocupar o nosso pensar com aquilo que é bom, que é puro, que é amável, que é agradável, que tem alguma boa fama, que de algum modo te glorifica, te louva, com que nós venhamos ocupar o nosso pensar com aquilo que a ferrugem não pode corroer, com aquilo que a traça não pode destruir, Senhor, com que isso ocupe o nosso pensar, com que isso ocupe o nosso pensar, Deus. Pai, nós queremos te pedir perdão porque nós não confiamos na bondade e na misericórdia do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, o Senhor está acima de qualquer surto, o Senhor está acima de qualquer vírus, o Senhor está acima de qualquer dificuldade, o Senhor está acima de qualquer pandemia. Tu estás no alto, sublime trono, governando os céus e a terra. As nações lhe devem obediência, as estrelas lhe devem obediência. Ó Deus, as nações são como gotas num balde para o Senhor, Deus grandioso, Deus de paz. As nações são como gotas num balde para o Senhor, Deus. Torne o nosso coração inclinável à Tua vontade, torne o nosso coração dependente do Senhor, torne o nosso coração confiante em Ti, na Tua palavra, torne o nosso coração um coração, ó Deus, que sabe, Senhor, em quem tem crido, torne o nosso coração, Deus, um coração que Te adora, Senhor, um coração que não é idólatra, mas um coração que tem somente um Senhor e Salvador, a saber, Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o nome do nosso Deus. Jesus é o nome do nosso Deus. Pai, nós queremos te pedir também pela nossa nação, queremos te pedir por essas pessoas que estão preocupadas, Senhor, pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, pessoas que estão preocupadas com o amanhã, com as suas próprias vidas, pessoas, Senhor, ó Deus, que já não tem mais confiança, Senhor, no amanhã, pessoas que muitas vezes já não tem mais força, Senhor, para levantar, Senhor. Nós oramos por esses que muitas vezes fazem parte também da tua própria casa, Senhor, pessoas que já não conseguem mais dormir, pessoas, Senhor, que estão aflitas, pessoas que perderam seus empregos, Senhor, patrões, ó Deus, que precisam tomar decisões sérias. Nós oramos por todas essas pessoas, pedindo ao Senhor, dê sabedoria do alto, Deus, dê sabedoria do alto, Senhor, a essas pessoas, traga a paz que excede o entendimento dos homens a cada um desses corações. Oramos para que a paz do Senhor habite ricamente nesses corações, e para que essas pessoas possam cantar salmos, hinos, cânticos de gratidão ao Senhor, Deus. Ó Pai, renova as esperanças, as forças dessas pessoas, renova a sorte da nossa nação, renova, Senhor, a sorte da nação brasileira. Nós oramos pelo nosso país, oramos pelos médicos que estão envolvidos, Senhor, que estão na linha de frente dessa pandemia, Senhor, frente a esse combate. Ó Deus, cuide desses médicos, Senhor, cuide, Senhor, desses profissionais, cuide desses enfermeiros, Senhor, guarde a vida dessas pessoas, guarde, Senhor, a vida das pessoas aqui da nossa igreja, Deus, guarde o teu povo que se reúne aqui, Deus, estenda sobre nós a sua rica misericórdia, a sua rica, ó Deus, bênção, estenda sobre nós, Senhor, o seu rico braço, Deus. Não nos trate segundo os nossos grandiosos pecados, mas segundo a misericórdia do Senhor, Deus. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, Deus. E é nisso que nós cremos, Senhor, é nisso que nós descansamos. Ajude o nosso coração a descansar em Ti, em meio a todos esses acontecimentos de crise, Senhor. O que nós queremos Te pedir também é: ensina-nos, Deus, a vivermos uma vida direita, uma vida santa. Ensina-nos a viver uma vida piedosa. Ensina-nos a viver uma vida reta diante do Senhor. Endireita os nossos caminhos, Senhor, nesse tempo de crise. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Que você possa retomar a leitura desse texto, a leitura de todos os textos que foram compartilhados. Fique ligado nas nossas redes sociais, tem muita pregação boa por lá. Que Deus te abençoe. Um abraço, valeu, valeu.